Olha o forrozinho atrás. Salve, salve família, professora Paula Aparecida na área. E hoje é dia do quê? De diário atrasado de codeputada, capítulo 6, como escolhemos o nome na urna. Mas antes, eu vou pedir pra você um favorzinho que tá relacionado à existência, né, dessa série de diário atrasado, que é transparência na política. Se você quer ajudar a trazer essa transparência, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Todas essas interações vão fazer o YouTube entregar esse vídeo pra muito mais gente. Esse capítulo ele foi originalmente publicado lá no blog do Medium, que é de onde eu tô tirando esses capítulos, dia 22 de outubro de 2021. Para quem não sabe, eu comecei essa iniciativa de transparência no blog e tô trazendo tudo para vídeo. Bom, no último capítulo, no capítulo 5, eu contei como eu entrei dentro do movimento Bancada Ativista e por que eu topei ser co-candidata, né? Se você tá em dúvida, volta lá e vê. O capítulo de hoje, ele tem foco na formação dessa chapa de 9 pessoas e na escolha do CPF eleitoral do grupo, a pessoa com o nome na urna. Então, as perguntas que eu vou responder nesse vídeo, elas são, por exemplo, como foi a formação dessa chapa? E a relação entre todas essas pessoas co-candidatas? E a escolha da Mônica Seixas como porta-voz? Bom, vamos lá, vamos contar, respira, que a história é, pelo menos é divertida, né? Eu sofri, mas é divertida, mas estamos nela ainda. A bancada ativista, ela propunha hackear a política. Lembra? Lembra dessa história? Bom, ironias à parte, ela também foi internamente hackeada. Mas como assim, Paula? Vou explicar. A proposta original era uma chapa muito mais neutra politicamente, né? Com ativistas que estivessem léguas de distância de qualquer perspectiva socialista. Na verdade, não é? A galera não diz que acabou a história, não tem mais socialismo, não tem mais evolução, a ideia é capitalismo para a vida toda? Tem essa ideia aí na ideologia burguesa. Na real, a ideia do movimento bancada era uma chapa de indivíduos ativistas muito por dentro dessa lógica neoliberal que divide pauta, luta e as bolhas identitárias. Totalmente desconectada de um projeto anticapitalista e, portanto, muito palatável aos financiadores bem relacionados com a burguesia progressista liberal. Sabe aquela galera da redução de danos? Lembra que eu expliquei a redução de danos lá no último capítulo? Essa galera que quer o aumento dos direitos humanos desde que zero choque com o lucro dos bancos e dos grandes capitalistas. Conhece alguém assim? Tem um monte por aí. Bom, aí você pode me perguntar, aí Paula, mas eles diziam abertamente isso pra você? Como assim você entrou em um projeto desses? Ó, calma nessa hora. Primeiro que, tipo, parte dessas perguntas estão respondidas, né, no último capítulo, no capítulo 5. Então, se você chegou aqui agora e não viu o último capítulo, dá uma olhada lá que você vai entender melhor. Mas, amizade, como eu disse, calma nessa hora, porque a realidade é bem mais complexa e menos maniqueísta do que parece, né? Esse negócio de maniqueísmo. É o lado bom, é o lado ruim da força. A vida real não é Star Wars, ela é muito mais complexa. Todo mundo, inclusive a galera de boa intenção, a galera faz várias maldades de boa intenção, né? Vamos lá. Eu vou contar uma outra história para vocês, para um pouco ilustrar como a gente tem que ter esse pensamento mais complexo. Recentemente se descobriu que o FBI, né, a Polícia Federal norte-americana, patrocinava pesquisadores em ciências humanas que pudessem de alguma forma combater o marxismo. E sabe quem foi um dos financiados pelo FBI? Se pá, nem sabia que era financiado? O Foucault, ele mesmo. E ele não era um agente duplo do imperialismo norte-americano, formado lá no Pentágono. E não existiu concretamente nenhum pacto de domesticação do filósofo com o governo norte-americano. Mas o governo dos Estados Unidos, vou corrigir, norte-americano não, Estados Unidos, viu uma oportunidade na teoria que estava sendo produzida pelo Foucault.
E sabe qual oportunidade eles viram? A oportunidade de enfraquecer por dentro da própria esquerda toda a disseminação do marxismo dentro da academia e nas universidades. Vocês perceberam que a realidade é muito complexa, muitas vezes você serve ao senhor sem nem saber. Bom, o movimento bancada ativista era um bagulho tipicamente pequeno burguês. E na caracterização clássica do marxismo revolucionário, alô, camarada Trotsky, é bom lembrar, a pequena burguesia, ela não é independente, ela não tem um programa próprio. Ela fica sempre ali, ó, de um lado pro outro, ou ela tá alinhada diretamente aos interesses da burguesia, e vale lembrar quem é a burguesia, né? É a dona dos meios de produção, das fábricas, das terras, das indústrias, dos bancos, é dona de tudo, né? Quem manda tudo. Ou essa pequena burguesia está alinhada aos interesses da classe trabalhadora. Quem é a classe trabalhadora? Nós. Né? Os donos de boleto, porque pobre não tem propriedade, tem boleto. Os despossuídos desses meios de produção. E essa classe trabalhadora precisa tomar ou retomar, no caso da terra, né, que era dos nossos ancestrais e foi roubada por essa burguesia safadinha, retomar das mãos dessa burguesia, para a gente poder viver dignamente em alguma sociedade socialmente justa. Pensemos em 2018. Esse ano não foi exatamente um ano de luta de classes, né, gente? Vamos lembrar que não existia na época e não existe, inclusive hoje, infelizmente, nenhum setor organizado em luta da classe trabalhadora que questione ali, ó, pá, a dominação burguesa no Brasil. Não existe esse setor, não existe uma apresentação de uma alternativa de transformação política revolucionária. Então, diante desse cenário, a tendência natural dos setores da pequena burguesia, e aí especialmente daqueles que combinam essa coisa da autoinstrução, da escolarização, de ter estudado em Harvard, em Cambridge, na GV, com uma preocupação dessa galera que tem essa instrução, mas que também se preocupa honestamente com as injustiças sociais, né? Porque tem uma galera que é formada nesse lugar e só quer ganhar dinheiro no capital financeiro. Então eu até gosto desses pequenos burguês que se preocupam com os pobres. Então qual é a tendência deles? Se não tem luta de classes, é a acomodação junto aos setores de elite burguesa que são progressistas, ao menos pior que os donos do poder podem ser na prática. E essa ideia de chapa, de versão limpinha, né, pós-moderna, ativista individual, ela foi hackeada por um dos integrantes do movimento bancada ativista. E para quem conhece ele, vai entender o nome que eu tô dando, eu vou chamar ele de Lápis. Lápis. Bom, como é então que se deu esse hackeamento? Existiam as reuniões do GT, do Grupo de Trabalho de Articulação, nesse projeto, né, da bancada ativista, que era o grupo de trabalho responsável pela indicação de nomes para essas chapas. As propostas que foram surgindo desse setor mais pequeno burguês, né, da bancada, elas eram basicamente de homens brancos, cis, héteros e pequeno burgueses abastados, com grana. E esse moço, o Lápis, eu acho engraçado porque eu sei o nome dele, então eu rio. O Lápis se comprometeu a mudar essa situação. E aqui vale uma piadinha interessante, né? Lembra que eu falei do Foucault? É ou não é ironia do destino que o setor socialista, vou colocar entre aspas porque é muito complexo esse socialismo, né? Essa galera socialista estava pautando a questão das identidades. Ó que louco, hein? É uma unidade de Marx com Foucault na mesma ala. Esse rolê de mandato coletivo da bancada é tão doido que até essas coisas acontecem, entendeu? Enquanto a galera briga na academia, no mandato rola unidade. Bom, a nossa chapa final acabou terminando assim. A Anne, a Cláudia e a Raquel eram as típicas representantes do que sobrou desse modelo original mais pequeno burguês da bancada ativista. O Fernando, o Jesus e também a Érica estavam no lugar de ponte para a esquerda, né? Eram ativistas, mas girando mais para a esquerda. E a Mônica e eu éramos a ala socialista militante, com quem tem que tomar cuidado, porque esse povo é perigoso. Bom, sobre a Shirley, né, você pode estar perguntando. A Shirley foi um caso à parte
E eu fico muito, 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 muito feliz de ter responsabilidade direta minha na articulação e garantia da presença indígena nesse grupo. Olha, eu suei pacas, foi reunião atrás de reunião, meses ali, ó. Galera, a gente precisa de alguém indígena, conversando com um, conversando com o outro, vinha um e vinha outro, no final, finalmente apareceu a Shirley. Ela foi a última a chegar, quase na pré-campanha, e naquela época que ela chegou, a gente já, inclusive, tinha passado por esse processo de escolha do nome na urna, então ela não tem muito nada a ver um pouco com essa parte que eu vou contar agora. Bom, eu vou confessar uma coisa. Apesar de eu estar atenta e forte nesse processo, prestando atenção em tudo, a minha condição de ser independente, eu estava sem alinhamento a nenhuma corrente ou grupo político fechado, organizado, trouxe várias contradições, vários problemas. Por um lado, isso me permitiu descobrir e entender toda uma outra forma de fazer política, não só uma forma, outras formas. Cada codeputado é um mundo inteiro nesse processo, né? Fora as pessoas que estavam aliadas ali ao movimento bancada. Mas, por outro lado, eu fiquei sem um enraizamento, sabe? Que é muito necessário. E uma visão crítica que um agrupamento político sólido sempre traz. Uma galera que tá solidamente com você, focada em entender aquele processo e te ajudar a seguir naquele papel de liderança. Eu tava sozinha, então o bagulho foi louco. Na época, eu dizia por aí que a bancada era o Google da política. Sim, eu estava assim, excitada pelo rolê. E aquele entusiasmo pela inovação, o clima relaxado da Vila Madalena, a utilização de técnica e forma surgida e adaptada do mundo corporativo, para mim aquilo era um outro planeta. Tinha até uma das atividades que a gente fez na época era com o Design Thinking, para pensar a organização da nossa campanha. E eu tipo, nossa, que coisa doida. E euzinha aqui, mergulhei na parada mesmo. Fechei o nariz assim e falei, bora família! Então, como eu me senti? Foi como ir para outro país, viver uma cultura típica desse rolê. E assim, esse mergulho no modus operandi político da classe média progressista, ele foi tão louco, tão grande pela minha parte, que, pasmem, o principal idealizador e articulador do movimento bancada ativista, que fundou lá e que estava ali mobilizando essa candidatura coletiva, ele quis indicar euzinha aqui. Ele indicou, não quis indicar, indicou como nome na urna durante a nossa primeira rodada, acho que até a segunda, não lembro demais, lembro da primeira rodada de votação. E ele dizia que eu era que estava de coração mais aberto e mais entregue ao projeto. Ele dizia isso mesmo sabendo do meu histórico de formação militante e trotskista. Muito louca, né, essa contradição. Mas a real mesmo é que ele estava certo. Eu entrei de coração aberto, disposta a experimentar tudo e cumprir a promessa de transparência, de debate público, de fusão entre os movimentos. Eu estava ali para fazer o corre, entendeu? E você sabe que eu fiquei um tempo nessa dúvida? Qual dúvida? A dúvida é se eu não seria um bom nome para esse processo? E aí eu vou confessar uma segunda coisa. O meu ego ficou tentado. Porque ego fica tentado. Poder, privilégio mexe com a cabeça das pessoas. Mas aí a minha formação e experiência militante, ela falou mais alto. Qual que é a melhor pessoa para estar nesse lugar? E aí eu pensei, Paula, presta atenção, amiga. Se toca. Você, sem corrente política organizada por trás, sem estar centralizada num grupo, que se tornou um indivíduo envolvido em várias iniciativas e movimentos políticos soltos. Você acha, minha querida, eu sei que você é forte, eu sei que você é boa no corre, mas você acha que você vai aguentar o tranco sozinha de lidar diretamente com o parlamento burguês e ainda ser porta-voz de um mandato coletivo com um monte de gente que você, mano, nunca viu? Então, não rolou, né? Tava faltando esse aterramento capaz de suportar essa pressão gigante de superestruturação, que é isso que acontece quando você está nesse lugar. Então, qual seria a garantia que eu teria para impedir minha autoburocratização? Porque não dá para dizer você é de esquerda, você é anticapitalista, você é anti-stalinista e você não vai se burocratizar. Isso não existe. Burocratização é material, não é uma coisa moral. E eu precisava
de um movimento para me ajudar nesse processo. E infelizmente o movimento bancada ativista não conseguia dar conta disso. Era um movimento muito gelatinoso, sem experiência de conjunto, de luta, sem ferramentas de base teórica. Eu vou defender base teórica marxista. Para quê? Para que serve uma ferramenta? Para lidar com uma coisa, para lidar como funciona o sistema capitalista. A melhor ferramenta que existe é o marxismo revolucionário. Ele explica como funciona. E a galera negava isso, sei lá, estava em outro lugar. E por tudo isso, infelizmente, eu percebi, eu não vou ser capaz de oferecer o mínimo de estabilidade diante dessa situação, porque a gente sabe que o parlamento burguês é uma máquina de corrupção, de acordos e de capitulações, e que o fato de eu estar como independente só ia meter mais pressão em mim, ao invés de, garantir que eu pudesse expressar a minha radicalidade política, que o povo sabe que eu sou radical. Bom, se não, então quem, né? A confirmação do nome da chapa acontecia num negócio que era tipo umas plenárias. E lá nessas plenárias rolava tipo uma apresentação das possíveis co-candidatos. Tipo uma entrevista de emprego, sabe? Que você mostra o seu currículo ativista. E eu vou confessar de novo, confessei 3 vezes. Tô confessando demais aqui, né? Que foi mega desconfortável. Que eu me senti mega coada, assim, que foi horrível. E ainda mais horrível porque, tipo, quando as outras pessoas se apresentaram, lembra a Anne, a Raquel, elas tinham aquele currículo ativista. E o meu era um histórico militar. Né? Então parece que eu tava na entrevista de emprego errado, assim, aí eu ficava muito sem graça. Mas tudo bem. Numa dessas plenárias de apresentação, eu vi uma mulher militante do PSOL, e na época eu já sabia, né, que era militante também do MES, e ela tímida, toda assim na dela, uma mulher negra da periferia, descobri do interior de São Paulo, da periferia do interior, e ela tava com o filho dela, né? E aí de papum já rolou uma identificação, porque, né, aquela galera mais pequeburga cola essa mina, e eu vi essa questão, né, de classe, de raça, de gênero, ainda sabendo que ela é socialista, militante partidária, já olhei e falei, essa mina aí, gostei. Aí quando rolou a apresentação dela na plenária, de novo é a história do meu coração, né? Quem não lembra, vai no último capítulo 5 que eu conto. Meu coração esquentou de novo, porque eu tava toda gratiluz namastê, tinha saído lá do retiro, tava outra pessoa. E eu tive naquela hora a certeza de que aquele deveria ser o nosso nome na urna. E quem era essa pessoa? A Mônica Seixas, né? Que é a porta-voz da mandata. Bom, era uma tarefa enormemente difícil, essa de escolher o nome na urna diante de tanta gente que nem se conhecia direito. Então, a gente resolveu organizar uma imersão e eu propus insistir e consegui que a gente usasse um método diferente para tomar a decisão final. E o nome desse método é sociocracia. Eu tinha, nesse processo meio que de me meter em vários outros movimentos, eu acabei fazendo um curso de sociocracia na educação, que é pensar esse processo de uma escola pública mais democrática, né? E aí eu vou pedir perdão para todo mundo que entende de sociocracia, que eu vou explicar rapidinho, que é de maneira muito rasa. E a sociocracia é tipo um método de decisão coletiva que você foca nos argumentos e você garante espaço para a galera falar, para a galera escutar, né? Um espaço justo, e também para quem quiser apresentar a sua divergência e uma contradição, e quantas contradições quiser. Então todo mundo se sente escutado. E essa sociocracia, ela é estruturada em cima de um negócio chamado consentimento. Então se você acha que está seguro o suficiente para tentar e bom bastante por agora, bora lá. Perfeição a gente não vai alcançar. Mas assim, mesmo com esse método e com uma ajuda externa, teve mediação para a gente implementar esse método, o encontro foi pesadaço, cheio de choro, briga, foi mega catártico, assim, foi uma treta, nossa, e foi muito doido. Inclusive, existiam mais outros 2 co-candidatos que desistiram durante essa imersão, então eram para ser 11. Né? E eles desistiram por motivos totalmente diferentes e, na minha opinião, muito mais pessoais mesmo do que políticos, né? Porque você se colocar nesse lugar de co-candidato é se expor pessoalmente num nível que eu acho que eles também não estavam na disposição. Bom, a Mônica nem sabia que o meu voto era dela, eu contei durante a noite, um momento de descontração, e ela ficou, tipo, mega assustada, assim, tipo, nossa, ela vai votar em mim, eu falei pra todo mundo, todo mundo esperava que eu falasse que eu ia votar em mim mesma, foi muito interessante esse rolê. E várias pessoas foram indicadas, né, no dia seguinte, quando a gente fez o debate. A discussão foi mega intensa, mas também foi muito bonita e muito verdadeira, e aqui eu quero agradecer à sociocracia e também pra galera da Titsu,
que trabalha com mediação de conflitos, e esse processo de escolha do nome na urna eles mediaram muito bem. O fator definitivo que virou o jogo para a escolha da Mônica foi qual? Foi a questão da morte da Marielle. Vale lembrar que quando a Marielle morreu no dia que a gente estava em reunião da bancada e várias pessoas tinham conhecido, tinham articulação com ela. E toda essa narrativa política de transformar a Marielle em semente, colocando novas mulheres negras, mães da periferia e também do PSOL em espaço de poder no parlamento, foi o que convenceu todo o resto da galera, porque no início era eu votando na Mônica e ela votando nela mesma e o resto votando em várias coisas, inclusive eu sendo votada. Eu quero só fazer uma pausa e dizer que, sinceramente, eu não gosto dessa parada de transformar a Marielle em semente. E que, pra mim, a gente tinha que ter transformado a morte, assim, brutal da Marielle em combustível de luta direta, de manifestação, de enfrentamento com o Estado burguês nas ruas, exigindo justiça de fato. E, ao invés disso, transformaram esse luto e essa raiva do luto pelo assassinato da Marielle e do Anderson, que estava com ela, transformaram numa nova forma de capitalizar eleitoralmente. E no final, o problema para mim é o resultado. O resultado é que a gente educa a direita miliciana, a assassina, de que se você mata uma das nossas, a gente coloca outras no lugar. Sabe, como se fosse descartável. Como se cada uma de nós fossem descartáveis. Acabou essa pausa, vamos voltar. Atualmente, depois de muita treta entre co-deputadas, algumas chegaram a mencionar que foi um erro ter escolhido a Mônica, que devia ter escolhido fulano e ciclano, porque ela é do MEIS e do PSOL, e nananã, e nananã. Olha, galera, e disso eu discordo totalmente. Totalmente, pra mim foi a decisão acertada. Eu sei que as correntes políticas, elas sofrem de um pragmatismo brutal, de uma burocratização, arrasta tudo pro lado que quer sem nem perguntar o que está acontecendo. E esse pragmatismo levou esse mandato e leva até hoje a um atropelamento generalizado e quebra de pacto e de acordo. Mas eu prefiro uma corrente socialista com nome, sobrenome, endereço, de quem eu posso estudar o passado e cobrar os balanços no futuro, do que a esperança na ingenuidade do ativismo individual pequeno burguês, que para mim é muito mais permeável e tem muito mais probabilidade de se adaptar pela ideologia dominante social liberal que manda dentro e fora do parlamento e que hoje domina a perspectiva da esquerda no Brasil. Próximo capítulo, né? Bora falar então sobre as eleições, como foi a campanha, por que a gente venceu? Gente, tem muita coisa ainda para ser falada, muita crise ainda camuflada nesse mandato. E o que eu posso prometer para vocês é que o silêncio como método, que foi durante muito tempo pautado pelo meu receio, inclusive, de causar mais crise, de meter mais lama nesse processo, esse silêncio, ó, acabou. Morreu. Me diga aí você sobre o que mais você quer saber, quais os assuntos e temas dessa experiência de mandato que você acha que precisam ser trazidos à tona e, por último, é fundamental, é super importante e depende de você curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Assim, a experiência de mandato coletivo pode alcançar muito, muito, muito mais gente. E a gente pode conseguir trazer nitidez à vida real da política institucional. Você me ajuda nessa tarefa? Então, interage com esse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda pros amigos, bora, 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 bora. Até o próximo capítulo, capítulo 7, beleza? Que a gente vai falar da campanha mesmo eleitoral e da vitória nas urnas. É nóis, tamo junto.